Olá pessoal, vamos continuar aí falando sobre análise combinatória e agora a gente vai começar a parte final aí do nosso conteúdo, tá? De análise combinatória, que é combinação. E aqui a gente vai trabalhar apenas com combinação simples, então a gente vai ver aqui os casos em que a formação de grupos, tá? A ordem de escolha dos elementos não altera o resultado. Por exemplo, se eu quero formar um grupo de duas pessoas, tanto faz eu escolher a pessoa A e depois a pessoa B, ou escolher a pessoa B e depois a pessoa A. Esse grupo formado pelo A e o B são os mesmos grupos. Não importa a ordem que eu escolhi, o A ou o B, tá? Não importa se o A foi primeiro, se o B foi segundo, ou se o B foi primeiro e o A foi segundo. Essa ordem de escolha não importa. O importante é o grupo formado, tá? Então, essas combinações, elas são determinadas por esse ponto principal, tá? A ordem de escolha dos elementos que formam o grupo não importa. Isso vai nos gerar resultados aí que vocês vão ver que são parecidos com aqueles grupos formados por arranjo, né? Que é aqueles grupos onde você tem o primeiro escolhido, o segundo escolhido, o terceiro e assim por diante, onde a ordem de escolha importa. Aqui nas combinações, a formação de grupo é bem parecida, porém a troca de posições entre os escolhidos não vai gerar resultados novos. Então a gente fala que a permutação dos escolhidos não gera novos resultados. A gente vai ver isso aqui agora, tá? Primeiro, ó, uma comissão formada por 2 dos 4 professores da turma de Física, Matemática da turma. Aí tem os 4 professores, é o professor de Física, Matemática, História e Química. Desses 4 professores a gente quer escolher 2 para formar uma comissão, tá? Como a comissão é um grupo, não importa se eu escolho o professor de Física e depois o de Matemática, ou se eu escolho primeiro o de Matemática e depois o de Física, esse grupo formado por esses 2 professores é o mesmo, independente da ordem de escolha, tá? É isso que caracteriza a combinação. São escolha de elementos para formar um grupo, porém, a ordem que você escolhe esses elementos não é levada em consideração, visto que o grupo formado é o mesmo. Não importa se esse foi o primeiro escolhido e esse o segundo, ou se esse foi o segundo e esse o primeiro. Não importa, gera o mesmo resultado, tá? E é esses resultados iguais aí, gerados pela permutação das escolhas, tá? Que a gente vai ter que levar em consideração aqui na combinação, tá bom? Esse caso aqui mesmo, para a gente escolher 2 dos 4 professores aqui da turma, a gente teria que escolher o primeiro professor da comissão, poderia ser qualquer um dos 4 professores, o segundo professor, qualquer um dos 3 professores restantes, então aqui eu já tenho a comissão formada pelos 2 professores, tá? 4 vezes 3. Porém, isso aqui é um resultado onde, se eu inverter a ordem das escolhas, por exemplo, como eu tinha dito aqui, se eu escolher Física e depois Matemática, e Matemática depois Física, gerariam resultados diferentes, o que não acontece nesse caso, já que a gente está formando comissões, tá? Grupos não ordenados. E aí o que acontece? Se a troca dos elementos escolhidos não altera o resultado, a gente tem que fazer um desconto dessa troca. E lembra que troca de elementos é uma permutação, é um fatorial. Então, a gente vai pegar aqui desse grupo formado aqui de 4 vezes 3 e vai descontar 2 fatorial, que é a permutação dos 2 escolhidos. Essa troca de lugar aqui entre os dois, que continua sendo o mesmo grupo, tá? E aí você tem isso, ó. 12 dividido por 2 vezes 1, que é 12 dividido por 2, que é 6. Eu só consigo formar 6 comissões diferentes com esses 4 professores, tá? Escolhendo 2. Escolhendo 2 deles dá para formar 6 comissões diferentes. Por que só 6? Porque a gente tem que descontar essa permutação. Física, Matemática, Matemática e Física. É a mesma comissão. Matemática, História e Matemática é a mesma comissão, por isso que a gente desconta dividindo a multiplicação pelo fatorial dos escolhidos, tá? Essa é a caracterização da combinação simples. São grupos onde a ordem dos elementos escolhidos não é importante, o importante é o grupo formado, tá? Então eu quero um grupo de 2 professores, não importa quem foi o primeiro, quem foi o segundo escolhido, tá? Eu quero olhar para o grupo.
independente da ordem de escolha, tá? Isso caracteriza a combinação. E a combinação sempre vai aparecer essa divisão aqui, ó, pelo número de elementos escolhidos, pelo fatorial do número de elementos escolhidos, tá? Se eu quero formar uma comissão de 2 integrantes, de 2 elementos, eu tenho que dividir isso aqui por 2 fatorial. Se a comissão fosse de 3 elementos, dividia por 3 fatorial, que seria a permutação dos 3 escolhidos, tá bom? Continuando aí, né? Observe que nos casos anteriores, onde a gente tinha estudado anteriormente, a ordem influenciava a resposta, pois estávamos escolhendo para funções diferentes, enquanto que nesse caso a ordem dos professores independe de quem é o primeiro e quem é o segundo. Fazer N professores separados em grupos não ordenados de K professores, tem-se isso aqui, ó. Como eu disse nos vídeos anteriores, gente, não fiquem apegados a fórmulas. Basta entender o conceito. Eu quero formar grupos e a ordem dos elementos, a ordem das escolhas que eu faça dos elementos para esse grupo não importa. Então, é uma combinação. Você usa o princípio multiplicativo para montar o grupo e aí em seguida você divide esse princípio multiplicativo pela permutação dos elementos escolhidos, já que a ordem que você escolher esses elementos não é importante. Tá bom? Um outro exemplo. O professor Euler precisa escolher 3 alunos de sua turma para pegar livros que estão na biblioteca da escola. Sabendo que a turma tem 10 alunos, de quantas maneiras ele pode escolher esses 3 alunos? Só supondo aqui, para ilustrar, que ele escolha o aluno A, B e C. Ele escolheu esses 3 alunos. É diferente se ele tivesse escolhido os alunos B, C e A? Ou C, A e B? Essas escolhas aqui são resultados diferentes? Não. Por que não são? Porque continua sendo os mesmos 3 alunos que irão buscar os livros, tá? Essa é a ideia da combinação. São grupos, aqui no caso de 3 alunos, tá? Mas em que a ordem dos escolhidos não é importante. Não importa se o A foi o primeiro, se ele foi o terceiro, ou se ele foi o segundo. A ordem que ele apareceu não é importante. O importante é que, se o grupo possui os mesmos elementos, então ele é o mesmo grupo, tá? E aí é que entra aquela ideia da divisão pela permutação, porque o que está acontecendo aqui, ó, é apenas a permutação dos 3 escolhidos. Então eu estou com 3 alunos aqui formando um grupo, porém a troca na ordem de escolha deles não alterou o resultado do grupo. Esses grupos aqui continuam sendo os mesmos grupos. Essa é a ideia que caracteriza a permutação. Grupos em que você não tem uma função específica para cada escolhido na ordem que eles são escolhidos, tá? E aí então, quero formar um grupo de 3 alunos para pegar os livros. Ele tem 10 alunos disponíveis. Como é que eu faço isso? Pego qualquer um dos 10 alunos, é o primeiro escolhido. Qualquer um dos 9 restantes é o segundo. Qualquer um dos 8 restantes é o terceiro. Princípio multiplicativo, normalmente, como a gente fazia anteriormente. Porém, a permutação desses 3 escolhidos aqui, ela não altera os resultados. Então, você divide por 3 fatorial. Tá? Já que eu estou escolhendo 3 alunos e a permutação dos 3 não altera o resultado, divide por 3 fatorial. Essa é a característica principal da combinação. É a divisão pelo fatorial dos escolhidos. E aí você tem isso. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então vai ficar 720 dividido por 6, que é 120 maneiras diferentes de escolher esses 3 alunos. Tá ok? Muito simples, gente. É só prestar atenção realmente na ideia da escolha. A ordem que eu escolho os elementos para o grupo importa? Se importar, simplesmente o princípio multiplicativo. Tá? Quantos podem ser o primeiro, quantos o segundo, quantos o terceiro. Só isso. Tá? Ah, mas essa ordem não importa. Não importa se o A foi o primeiro ou se ele foi o terceiro escolhido. O grupo é que é importante. Então, combinação. Princípio multiplicativo dividido pelo fatorial dos escolhidos. Ok? Beleza. Aqui é um resuminho de tudo que a gente já viu aqui nessas aulas, tá, gente? Fatorial de um número é dado pela multiplicação dele por todos os antecessores até 1. Princípio multiplicativo, que é
se você tem várias etapas de escolhas independentes, então basta multiplicar a quantidade de escolhas que você tem em cada etapa e você tem o princípio multiplicativo, que a gente usa praticamente em toda análise combinatória. Tá? Permutação simples, que é basicamente o fatorial. Se eu quero permutar ou trocar n objetos de lugar, simplesmente pega esse número de objetos como fatorial. Tá? A fórmula da permutação com repetição, que é n fatorial dividido pelos elementos repetidos, tá? Então, pelo fatorial dos elementos repetidos. E arranjo e combinação, que são caracterizados pela escolha de p elementos distintos dentre n elementos. Ou seja, se você quer formar grupos, eu tenho 10 elementos, quero formar grupos de 3. Isso caracteriza o arranjo e a combinação. Se a ordem de escolha é relevante, é importante, arranjo. Se ela não é importante, combinação. O arranjo pode ser calculado simplesmente usando o princípio multiplicativo para formar todos os elementos do grupo, e a combinação não, precisa fazer o princípio multiplicativo para formar os elementos do grupo, dividido pelo fatorial dos escolhidos. Tá? Isso caracteriza um pouco aí a combinação e o arranjo. Tá ok? Bem, gente, essa é a aula de hoje para encerrar aí a parte aí de análise combinatória. Combinação não é uma coisa muito complicada, muito complexa, é fácil de entender, é fácil de visualizar se é uma combinação ou não, basta ter essa noção aí. Ah, é importante que eu escolha tal elemento primeiro, depois tal, ou qualquer ordem que eu escolha eles é irrelevante, gera o mesmo resultado. Se for isso, combinação, beleza? Espero que tenham compreendido, até a próxima aula e bons estudos para todos aí.